Este vídeo é um oferecimento de nossos colaboradores no Apoia-se. Oi, gente! Hoje eu vou iniciar uma série de vídeos para tratar de um tema que geralmente todo mundo tem curiosidade e que também é um objeto de estudo na história: sexo. Primeiro, eu gostaria de dizer que os vídeos sobre sexualidade vão ser intercalados com vídeos sobre outros assuntos que vocês vão sugerindo e pesquisas que já estavam encaminhadas. Mas a ideia é que saia pelo menos um vídeo por mês sobre esse assunto. E, segundo, essa pesquisa deu um trabalhão e pesquisar sobre sexualidade pode ser bem traumatizante. Então, é melhor que quem não é inscrito nem contribui no Apoia-se fazer isso, agora, tá? Ajudem o pessoal de humanas não precisar vender sua arte na praia. E não se esqueçam de dar uma olhadinha na Doppel Store, clicando no link da descrição do vídeo e comprando 5 camisetas na loja por esse link, qualquer camiseta, não precisam ser só as nossas, vocês pagam só 3. As camisetas têm uma ótima qualidade e pela temática da loja voltada às ciências e tudo mais, a Doppel merece. Então, para iniciar essa série, eu tinha que escolher um lugar para começar. Então eu resolvi falar um pouco sobre sexualidade no Japão, algo que particularmente me deixou bem curiosa. Para uma boa parte dessa pesquisa, eu me baseei em artigos feitos sobre fontes literárias e imagéticas, e eu espero que vocês gostem do resultado. Certa vez, um teórico de estudos de gênero chamado David Halperin escreveu que o sexo não tem história, porque é baseado no funcionamento do corpo. A sexualidade, por outro lado, tem uma história, precisamente porque é uma construção cultural. É o entendimento dessa questão que tem resultado nas últimas décadas em cada vez mais estudos sobre a questão da sexualidade. E é um pontapé inicial para começar a entender não só esse assunto, mas o vídeo de hoje. Durante muito tempo, ou melhor, até menos de um século atrás, a própria questão de identidade de gênero e as definições entre hétero ou homossexual não existiam como nós conhecemos. E não apenas no Japão, mas praticamente no mundo inteiro. Especialmente se a gente parar para pensar o quão recentes são essas tipificações e em que contexto elas surgem. E assim como a classificação dos gêneros e sexualidade foi mudando ao longo da história em diferentes grupos sociais e lugares do mundo, a forma como as pessoas exercem sua sexualidade também é um fruto do seu tempo. E no exemplo de hoje, que é o Japão, a gente percebe isso muito bem. Desde o período Heian, que vai de 794 a 1185, há relatos de relacionamento entre pessoas do mesmo sexo em templos budistas. E isso não era algo condenado. Tá, e a gente fica se perguntando assim, mas uma instituição religiosa, assim, abertamente? Sim. A Jennifer Robertson fala que justamente pelos atos sexuais não estarem atrelados a uma identidade sexual, ela era mais fluida e que no Japão pré-moderno, os aristocratas buscavam amantes de ambos os sexos. E isso está narrado na literatura clássica japonesa, como no livro Koshoku Ishidai Otoku, ou A Vida de um Homem Amoroso, que é bem mais fácil de falar, escrito em 1682. Na narrativa, o protagonista teve mais de 3.000 mulheres e quase 900 homens como amantes. A Robertson diz que para esses Dom Juans, geralmente pouco importava o sexo biológico dos seus amantes, porque eles buscavam a beleza e a conquista. A literatura também nos dá vestígios sobre como o sexo era encarado pelo samurai. O especialista em literatura japonesa Damian Flanagan relata que o envolvimento homossexual era estimulado por se acreditar que as mulheres sugavam a energia masculina e por isso nem prostitutas eram estimuladas nas regiões de campanha. E que a melhor solução para estas necessidades era a relação entre os homens, especialmente entre o wakashu, ou jovem adolescente, e o seu mestre. Essa união era considerada nobre para ambos, porque se acreditava que isso ajudaria a estreitar os laços entre eles e dar uma motivação extra ao jovem aprendiz, quando ele estivesse lutando junto ao seu senhor e por vezes até mesmo morrer ao seu lado voluntariamente. Mas essa é a explicação mais filosófica dessa questão. Na prática, não era exatamente uma opção para o aprendiz fazer isso ou não. Ele tinha entre as suas obrigações satisfazer o mestre sexualmente. Ou seja, era uma relação de submissão.
Lendo esses relatos, é possível perceber que sexo era encarado como algo normal no período Edo, que vai entre 1603 e 1863. E é nesse mesmo período que surge um tipo de arte gráfica bem explícita e muito popular, tanto entre ricos como entre pobres, conhecida como Shunga, sobre a qual o Museu Britânico fez uma exposição em 2013. O curador responsável pelo evento, Tim Clark, diz que essas ilustrações traziam de tudo um pouco, assim, sátiras, humor, às vezes desenhos eróticos por puro entretenimento também. E a professora Cookie Chu apresenta também algumas dessas ilustrações como um presente, algo que era dado como um guia, vamos dizer assim, para mostrar onde é que ia o quê, como é que a coisa funcionava e tal. Isso era dado às noivas na sua noite de núpcias. E por que é importante falar sobre esse tipo de arte? Para mostrar que nesse período o sexo era representado como algo positivo e não um tabu. E não apenas entre os homens, porque embora não fosse algo socialmente aceitável, a professora Chu relata que não era raro as mulheres exercerem certa liberdade sexual e terem amantes também. E não só homens, como é possível concluir pelo que a gente tinha falado e por algumas ilustrações também. E embora tivesse feito parte da cultura japonesa por quase 200 anos, a arte Shunga foi banida após a abertura do Japão para o Ocidente em meados do século XIX. E é no mesmo século que as relações homossexuais passam a ser deturpadas pelos valores ocidentais, a ponto de a sodomia passar a ser criminalizada em 1872. E isso foi até mais ou menos 1880. Essa estigmatização influenciou o próprio funcionamento e os costumes das relações entre os samurais, mudando isso drasticamente. Para tentar mostrar que o país era civilizado e que compactuava com os valores europeus, durante a era Meiji, o governo resolveu pregar essa rejeição ao sexo e à nudez, que nem acontecia na Europa. E não se esqueçam que esse período bate ali com o quê? Com a era vitoriana, um período de muito conservadorismo e repressão sexual, pelo menos publicamente. E isso acabou influenciando uma boa parte do século seguinte e reprimindo toda a expressão sexual fora dos limites domésticos, levando à criação de leis anti-prostituição, que datam mais ou menos de 1956 e que continuam em vigência. E detalhe, que só perseguem quem se prostitui, e não o cliente. Vale lembrar que um dos contextos mais revoltantes da Segunda Guerra Mundial foi justamente o fato de o exército japonês criar bordéis por todo o Pacífico com mulheres sequestradas dos países ocupados para se prostituírem à força para os soldados japoneses, as chamadas mulheres de conforto, o que torna essa situação toda ainda mais bizarra e revoltante. A perseguição de produções gráficas, a fotografia e pornografia perdura até hoje, e as imagens completamente explícitas em vídeo não podem ser reproduzidas ou vendidas. E só depois da Segunda Guerra Mundial, por influência dos Estados Unidos, o Japão passou a produzir filmes pornográficos. E embora houvesse tanta perseguição a materiais explícitos, não havia leis proibindo expressões sexuais em mangás ou livros. E por isso que o hentai se tornou tão popular. Aliás, essa palavra não é usada no Japão. Pelo menos ela não é muito comum. Hentai tem um teor negativo, significa algo como pervertido. Então eles acabam preferindo chamar de mangás adultos ou seijin. E pra quem chegou até aqui e tá se perguntando: mas e as geishas? Eu gostaria de esclarecer que geishas não eram prostitutas. Elas não eram treinadas nas artes sexuais ou qualquer coisa que você acha assim, embora elas fossem treinadas para encantar. Então, eu não teria por que falar sobre elas em uma análise rápida como essa, que fala justamente sobre sexo, ok? Isso merece um vídeo talvez no futuro. Se vocês quiserem, deixem os comentários. E hoje, após um forte período de repressão, a imagem que nós temos quando associamos Japão e sexo é que, se a mente humana é capaz de imaginar, provavelmente tem um mangá sobre isso. Mas, ironicamente, os japoneses estão cada vez menos interessados nisso fora da ficção. Se vocês fizerem uma busca rápida no Google, vão encontrar algumas dezenas de artigos anunciando que a taxa de natalidade no Japão está caindo em níveis históricos. O levantamento do Instituto Nacional de Pesquisa Populacional e Previdência Social aponta que 42% dos homens e 44,2% das mulheres entre 18 e 34 anos são virgens atualmente.
E estudos feitos na Associação Japonesa para a Educação Sexual mostraram que 40,8% dos casais japoneses têm casamento sem sexo, sendo a definição disso quando se faz menos de uma vez por mês. E os solteiros, como nós vimos, estão ficando virgens até os 30 anos. Eu não consegui encontrar uma razão específica para isso em nenhuma das minhas fontes. E eu gostaria de reforçar que eu não sou antropóloga e também não posso viajar para o Japão para fazer uma pesquisa de campo, mas especula-se que o motivo seria uma combinação de falta de traquejo social nos mais jovens, que são super expostos à tecnologia, pornografia e fantasia em geral, combinada com a criação onde não há muito contato físico ou demonstração de emoções. Some isso a uma diminuição na pressão social para o casamento e nós temos jovens cada vez menos interessados em relacionamentos reais. E além disso, um aumento no número de pessoas que se relaciona e às vezes até casa com sex dolls. Mas quem somos nós para julgar, não é mesmo? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui e eu espero que vocês gostem dessa série de vídeos envolvendo sexualidade ao redor do mundo, em países ou continentes específicos. Tem mais alguns detalhes que às vezes por questão de tempo eu não adicionei no vídeo, então deixem perguntas nos comentários que eu vou respondendo conforme eu tiver um tempinho, ok? Não se esqueçam de ativar as notificações para serem avisados dos próximos vídeos. Deem uma olhada lá na Doppel Store e no Apoia-se, em que você pode contribuir a partir de R$2 por mês. E então, gente, até a próxima.